Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começaremos hoje então uma simulação sobre um problema magnético, né? Nós estaremos mais fazendo problemas eletromagnéticos, eletrostáticos, sim, agora magnéticos. E nada melhor do que começar fazendo uma simulação magnética, fazendo um estudo de caso, né? Então, o que nós estaremos estudando hoje, né, vai ser um atador eletromagnético, né? Então, o atador eletromagnético ele é muito utilizado em mancais eletromagnéticos ativos, né? Então, ali na imagem abaixo, na esquerda, nós temos um mancal magnético híbrido, né? Então, e no foco, que aparece a imagem da direita, aparece o que nós estaremos realmente fazendo as simulações hoje, né? Que é realmente um atador eletromagnético. Então, o objetivo, né, desse mancal é criar forças, né, em um eixo para fazer com que as vibrações, né, causadas pela rotação desse eixo, fazer com que essas vibrações elas diminuam. Então, como que isso funciona? Então, você consegue ver ali, né, na imagem da esquerda, que ali tem aquela parte redondinha ali, o eixo vai ali e ele vai ficar vibrando ali. Porém, né, esse mancal, né, ele tem esses atuadores eletromagnéticos em volta, você consegue ver que são quatro, e o objetivo desse atuador vai ser exercer forças, né, para contrapor essas vibrações, né, para fazer com que esse eixo rotativo ele fique o mais estático possível, no sentido de não ficar vibrando. Então isso faz com que a máquina, a duração, né, dessa máquina, ela dure muito mais, né, que o desgaste não seja tão grande. Então aqui, né, voltando, vocês conseguem ver que o rotador ali, ele é composto de uma chapa E e uma chapa I. E daí quando se passa a corrente naquela bobina ali central, há uma atração entre essa placa E e a chapa I. Então o núcleo, né, vai ser a chapa E e a chapa I, ali estão os parâmetros que nós estaremos colocando. Também coloquei ali a permeabilidade do ar, que vai ser o meio onde que vai ocorrer essa simulação. Porém, o material que vai ser utilizado no núcleo, eu estarei utilizando o aço silício. Eu também fiz as simulações para o ferro puro, mas cabe a você o material que você queira utilizar aí. É até legal que você até faça materiais diferentes para ver qual que é a influência da permeabilidade, né, diferença de materiais no, no, no que nós iremos simular. Então, o desenho, eu deixei os pontos aqui para vocês fazerem o desenho. Como eu já fiz o desenho anteriormente para vocês nas duas últimas aulas, nos dois últimos vídeos, eu não irei mostrar de novo como que você faz o desenho. Mas basicamente você vai colocar os pontos aqui e você vai fazer as ligações desses pontos. Você consegue ver que eu fiz uma ligação aqui embaixo, né? Então aqui é simplesmente para delimitar a parte onde que vai estar a nossa bobina. E eu também fechei aqui, né? Que é onde vai estar o nosso entre-ferro. Vamos começar então, primeira coisa, clicando nesse verdinho aqui e vamos definir os materiais, né? Então, todas essas áreas fechadas aqui, eu vou definir um material. Eu vou até clicar aqui, né, para criar uma fronteira aqui, né? Então, ele vai criar uma fronteira vai delimitar o lugar onde que eu estarei fazendo as simulações. Então, já vou clicar aqui fora, né, que vai ser o ar, que ele vai ficar aqui fora. E vamos colocar os materiais. Você pode criar um material. No meu caso, eu vou utilizar os materiais que estão na própria biblioteca. Esses materiais que ele criou aqui, esses materiais aqui que fazem que estão na fronteira. Então você pode meio que ignorar eles e vai adicionando o que você vai utilizar. Então, no nosso caso, nós iremos utilizar o ar. Aqui na nossa imagem nós conseguimos visualizar, né, que eu utilizei o M22, o aço M22. Para você achar o aço M22, você vai aqui, aqui, vai pegar esse daqui e vai puxar. E nós também utilizaremos o fio AWG16, né? 16 AWG. Então você vai aqui em cobre, AWG, 16, cliquei duas vezes, vai aparecer as propriedades, né? Caso você queira ver as propriedades. E você vai puxar. Por que vocês podem perguntar por que eu escolhi o 16 AWG?
eu escolhi esse 16 AWG devido à corrente que ele aguenta, né? Então eu fui numa tabelinha de fios AWG, eu sabia qual que era a corrente que eu iria passar no meu atuador e eu escolhi um fio adequado para aguentar essa corrente. Por isso que eu coloquei 16 AWG. Se eu colocasse um fio muito grosso, eu estaria perdendo material. Então eu só poderia passar menos voltas aqui nesse atuador, né? Porque é um fio mais grosso e nunca vou passar uma corrente muito alta. E se você colocar um fio muito fino, as perdas resistivas elas vão ser muito altas. Então a sua máquina vai acabar aquecendo, né? Não vai ter uma grande eficiência isso daqui. Então vou dar um OK aqui. E vamos definir os materiais, né? Então aqui é onde nós estaremos uma das nossas bobinas. Então vai ser o cobre, o 16 AWG. Mesma coisa aqui. 16 AWG, OK. Aqui é um dos entreferros, que vai ser aço silício. Aço silício também aqui no E. Aqui vai ser a parte de fora, que vai ser ar. E faltou o nosso interferro, também vai ser ar. E ok, nós definimos os materiais, né? Porém, essa bobina aí tá meio estranha, né? Então, como que eu faço a definição de quantas voltas, né? Eu só peguei e defini que aqui é cobre, eu não falei que aqui é bobina, né? É um bloco de cobre. Para você criar essas bobinas, primeiramente eu vou criar o circuito em que essa bobina ela vai estar, né? Então, propriedades, circuitos. Eu fiz o design desse daqui para ele variar de 0,9 amperes até 3,6, né? Então, eu vou criar aqui um circuito, chamar esse circuito de I, e vou colocar a corrente máxima que ele aguenta, né? 3,6. Mais do que isso, as perdas resistivas elas vão ser muito grandes. Ok? Vou clicar com o botão direito aqui, vou dar um espaço, lembrando que eu estou com o verdinho selecionado. Eu dou um espaço, aqui está o 16 AWG que eu tinha colocado, eu vou colocar ele no circuito 1, e aqui ele já pede quantas voltas, né, essa bobina vai ter. Então voltando aqui, eu falei que vai ter 228 espiras, e nós iremos colocar 228 aqui. Mesma coisa para esse outro aqui. Porém, a diferença, né, é que de vez em eu simplesmente pegar e colocar 228 bobinas, eu vou colocar menos 228 bobinas. Mas por que menos? Porque eu estou dizendo pro FEM que essas bobinas aqui, elas estão entrando. E essas bobinas aqui, elas estão saindo. Então eu estou mostrando para ele qual que vai ser o sentido aqui dessa bobina, né? Então é assim que é feito. Então nós já definimos os materiais, o circuito, quantas bobinas vai ter quantas voltas vai ter nessa bobina, e agora basta simular. Simular a mesma coisa de antes. Vai criar os nós, depois você realiza a simulação, você vai para ver o resultado dessa simulação. Irei já mostrar aqui, né? Mostrar a densidade. Ok. Eu vou clicar aqui em View. E uma coisa que eu quero que mostre é aquela Output Window que estava aqui. Por que eu tirei? Porque há casos que ele não vai aparecer para você. Então você sempre fica meio esperto que você clica aqui e não aparece, é porque você apagou isso daqui. Então o que acontece quando você pega e vai clicando aqui com o botão esquerdo mesmo? Ele vai mostrando as propriedades do que... Deixa eu dar um zoom aqui, né, para facilitar a visualização para vocês. Conforme você vai clicando aqui, ó, ele vai atualizando, né? Então eu vou clicar bem aqui no meio. Ele já fala aqui, né, qual que é a indução. Ele também já pega e fala qual que é o campo magnético desse ponto. Entre outras coisas, né, que você consegue ver ali que ele vai mostrando. Então, nesse ponto aqui, ele já mostra tudo isso daqui, caso você queira saber. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que vocês vão reparar é que quanto maior a corrente que você for colocando, né, no nosso circuito, maior vai ser o nosso fluxo magnético. Então, aqui, né, eu fiz essas simulações aqui, e essa primeira aqui eu fiz uma simulação para 0,9 A, 1.8, 2.7, 3.6. Então, quanto maior essa corrente, maior vai ser o campo magnético que vai ser criado. Então, você consegue ver aqui, né, eu vou dar um zoom aqui,
E tá tudo roxinho, né? O roxinho diz que é 1.181 Teslas, né? Até valores até superiores ao 2.244 Teslas. Aqui no nosso entre-ferro, nós conseguimos ver que ocorreu uma dispersão aqui, né? Então, essa dispersão aqui ela é causada bem no entre-ferro aqui, né? Na mudança de um material para outro, né? Materiais de permeabilidade diferentes. Então, é interessante visualizar isso. Quanto maior esse entre-ferro, maior vai ser essa dispersão. E uma coisa também que vocês têm que reparar é que você não pode aumentar ao infinito essa corrente, né? Primeiro porque o circuito não aguenta, mas também se você for criando um campo magnético muito grande para esse teu núcleo aqui, o seu núcleo não vai ser capaz de segurar tudo, de conter, né, todo esse fluxo magnético. Por quê? Eu gosto de fazer uma comparação, né, do fluxo magnético como se fosse água percorrendo num rio. Você pode aumentar a corrente, você pode aumentar a quantidade de água nesse rio. Porém, tem um momento que você coloca tanta corrente, tanta água nesse rio, que a água vai transbordar pelas beiradas desse rio. Ou seja, a corrente vai ser tão grande que você vai criar um fluxo magnético tão grande que o seu núcleo ele não vai ser capaz de conter. Então vai ocorrer uma dispersão do seu fluxo magnético no ar. Então o fluxo magnético vai sair do seu núcleo. Quando isso ocorre, isso é chamado de saturação. O seu núcleo já não está conseguindo segurar todo esse fluxo magnético, né? O que é negativo, né? Então nós estamos fazendo uma máquina para ela fazer força. Se nós queremos que esse fluxo magnético ele percorra o núcleo para conseguir exercer forças e para ser uma máquina que não tenha muitas perdas, né? Então vamos dar um ok. Ok não, é só puxar para o lado. Vou vir aqui. Então aqui, né, nós temos o gráfico, né, do campo pela indução, que aqui você consegue ver o momento que o gráfico não é mais linear. O momento que esse gráfico não é mais linear é o ponto onde ocorre a saturação, né? Então cada material vai ter um, aqui eu estou com aço silício, então vai lá 1.6, 1.7 ali, ele já está saturado, né? Então nós conseguimos ver que para a máxima corrente em que foi feito o design para esse atuador, o material não foi saturado. Aqui eu tenho algumas equações, né? Relutância, indutância, energia e equação da força. Então é legal vocês substituírem aqui, né, aqueles parâmetros, né, e verificarem qual que é o valor de cada coisa. E daí com esses valores que vocês conseguiram analiticamente, vocês conseguem simular aqui e vão ver se vão bater ou não. Uma coisa que eu não coloquei aqui, né, que é o fluxo magnético e também o campo magnético. É interessante que você calcule os dois também, né? Daí você vai clicando aqui e você vai verificando se realmente está certo o fluxo magnético ou o campo magnético, né? Você usa a conservação do fluxo magnético e você também utiliza a circulação do campo. Então a conservação do fluxo e a circulação do campo para você conseguir esses dois parâmetros. Então você já consegue verificar se vai estar batendo ou não. Ele vai bater parecido com isso daqui, né? Ele não vai bater exatamente esse valor, mas é um valor parecido. Aqui no centro ele vai dar mais parecido e conforme você vai nesses cantos aqui ele vai dar meio diferente, né? Então, uma coisa que você consegue ver, né, que aqui o campo magnético é 183 quando eu clico aqui. Quando eu clico aqui, ele é mais ou menos a mesma coisa, né? Ó, ele tem umas variações ali, mas é basicamente a mesma coisa. Isso ocorre, né, porque esse daqui é exatamente o dobro dessas perninhas laterais, né? Então todo o fluxo que está passando aqui, né, ele está passando aqui. O fluxo que está passando aqui, ele está passando aqui. E como a área é o dobro, então ele fica meio que constante aqui. Então, eu mostrei aqui como faz os cálculos analíticos de algumas dessas coisas. E eu também realizei esses cálculos previamente, né? Eu realizei esses cálculos com dois materiais, tanto para o ferro puro quanto para o aço silício. Então, vai ter a diferença neles. Então, aqui nós temos aqui a primeira tabela referente à força eletromagnética. Então, nós temos para diferentes correntes, o cálculo analítico, a simulação para o ferro puro e a simulação para o aço silício. E a mesma coisa aqui para a energia. Então vamos fazer algumas simulações aqui, né, para ver se
para mostrar para vocês como que você calcula a força, como você calcula a energia, como você simula no caso, né? Então, no caso, se queira calcular a força, você vai ter que clicar aqui nesse quadradinho verdinho e você vai clicar na parte do seu atador onde ele vai se movimentar, né? Então, é a parte que vai ser atraída do nosso atuador, né? Você vai clicar ali, você vai clicar no símbolo da integral e você quer ver a força, né? Clica aqui na força, ok, e ele já fala. Então, o aço silício para 3,6 amperes, ele possui uma força bem baixa, né, no eixo X, mas ele tem uma força considerável no eixo Y, né? Então, 416 newtons. Vamos ver aqui no nosso cálculo analítico. Nosso cálculo analítico tinha dado 423 para essa corrente. A nossa simulação, né, como eu já tinha colocado aqui, deu 416 e deu um erro de 1,5%. Então deu um erro baixo, né? Você consegue ver, né, que eu fiz todos os cálculos dos outros erros e o maior erro que eu obtive foi aqui na energia, né? Então aqui para energia por ferro puro eu obtive 2,82% de erro. Então vamos calcular agora a energia, como que você faz o cálculo de energia. Para energia você simula, você clica onde que você quer ver a energia, né? Então vamos colocar a energia aqui selecionar tudo aqui para ver qual que é a energia. Mesma coisa, vai na integral e você vai aqui, né? Na energia. Você dá um OK, deu 0,2133. Eu venho aqui, 0,2133, deu parecido. Provavelmente aqui eu não selecionei tudo. Então, e esse daqui foi o cálculo analítico, 0,2115. Então, ele dá uma precisão muito grande, né, a simulação com o cálculo analítico. Você também poderia fazer, você pode também pegar aqui, na verdade, você pode fazer tudo isso daqui, né, mas estou mostrando os principais. Você pode ver também as perdas resistivas, né. Então aqui, devido ao aquecimento, né, da tua bobina pela resistência ali do cobre, você vai ter 1,9 watts de perdas ali no seu enrolamento, né, que vai ser utilizado simplesmente para aquecer. O que aconteceria se você colocasse uma corrente que ela fosse acima daquela corrente do fio AWG que ele suporta? As perdas aqui no núcleo, no enrolamento seriam muito altas. Então você tem que tomar cuidado, né, qual fio que você utiliza ali, senão a sua máquina ela vai esquentar muito. Vamos traçar um gráfico agora. Para traçar o gráfico, igual antes, você clica aqui. Você tem que clicar primeiro, selecionar onde que você quer que faça esse gráfico. A primeira coisa que o meu primeiro gráfico que eu queria fazer, eu vou fazer um gráfico bem aqui, ó, que vai ser um gráfico meio perturbado, né, passando, né, nessa parte aqui de cima desse E aqui. Por que eu digo que vai ser meio perturbado, né? Porque aqui, né, nessa parte aqui onde que tem o entre-ferro, aqui e aqui, ela vai ser muito alta. Porém, ela vai ter uma queda aqui onde que está o ar. Só que essa queda, ela não vai ser tão quadradinha como se fosse aqui. Se você fizesse aqui, você teria aqui, né, um fluxo muito grande, e daí aqui ele ia cair meio que quadrado, aqui ia ficar praticamente nulo, e daí aqui ia subir de novo. Como eu estou fazendo aqui, você consegue ver que o espraiamento, né, ele vai afetar, então ele não vai sair muito quadradinho. Então se eu clicar aqui para plotar esse gráfico aqui, né, você consegue ver que ele realmente, né, onde que está o ar ali devido ao espraiamento, você também vai ter, né, não vai ser aquele gráfico bem quadradinho. Então, eu acredito que seja isso. Eu proponho que vocês tentem fazer essas simulações, né, para o ferro puro também, e brinquem aqui, né? Então dá para vocês conferirem os resultados de alguns dos seus exercícios simplesmente fazendo as simulações aqui. Então, para esse vídeo era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá no próprio Teams. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir.